Bem, hoje em A Tarde Discute, na quarta edição, nós vamos discutir a educação financeira e a importância de capacitar os empreendedores para desenvolver o microcrédito no Brasil. A questão que eu coloco primeiro para a bancada é assim, de quem é esse desafio de educar financeiramente os microempreendedores, né? Dos bancos, das instituições, do governo, ou é de todos, né? Cada um tem sua parcela. Bom, eu entendo que cada um tem sua parcela, né? Porque o banco, por exemplo, não tem como estar trabalhando a educação de base, né? O Sebrae já tem um outro papel e cada um tem sua parcela, não dispensa que essa educação seja feita, que seria o ideal desde o início, já na fase escolar. E como banco, o que a gente tem ainda eu acho que ainda pouco, né? Eu considero. Mas, no caso específico da Caixa, que está no mercado aí de microcrédito há pouco tempo, onde é que a gente entra com essa educação financeira? Primeiro no site, né? A gente tem lá no site caixa.gov.br, se você ver lá vai ter um link em educação financeira, onde ele mostra, tem alguns tópicos e tem a específica para o microempreendedor, e ele tem planilhas como você controlar o crédito ou como você controlar as suas contas mensal, né? Então tem diversos tópicos. Temos cartilhas também no site que falam de cartão de crédito para pessoa física, como administrar o crédito com uma linguagem bem fácil, né? Uma linguagem de fácil entendimento. Isso é o que está lá disponível no site para qualquer cidadão abrir, navegar, né? É uma fonte de aprendizado bem interessante, além do trabalho que é feito com microcrédito produtivo orientado, que a gente já vem falando, né? Que é aquele trabalho com os agentes de crédito, né? O papel do agente de crédito talvez ainda precise aprimorar mais, porque se está começando, né? E tanto para o agente quanto para quem está recebendo a informação, acho que é um processo de desenvolvimento mesmo, né? Em conjunto. E, no caso, a gente, através da Caixa Crescer também. E esse trabalho do agente desde o princípio, ele realmente observar se é necessário o crédito, conceder o crédito e acompanhar o crédito, se foi realmente aplicado onde estava previsto, e acompanhar também se o objetivo foi alcançado, né? Mas, fechando, né, é um papel de todos. Eu acho que até um pouco da gente em casa, com nossos filhos também, né? Eu acho que a educação começa em casa mesmo, né? Desde casa que a gente precisa fazer esse trabalho da educação financeira, desde os nossos filhos, eles entenderem de onde o dinheiro vem e a importância do dinheiro, né? Porque a gente costuma comentar ditado popular que o que vem fácil, vai fácil, né? Então, saber de onde vem o recurso e como aplicar, acho que desde casa que a gente tem essa obrigação como cidadão. Eu creio que todos nós temos responsabilidades assim, institucionais na questão da educação financeira, da capacitação. Embora tenhamos nossos limites, as entidades que trabalham com o crédito propriamente dito têm alguns limites, até mesmo no sentido operacional, de bancar uma educação financeira mais estruturada, mais organizada. Concordo que temos uma responsabilidade de adequar o produto, prestar uma informação clara, correta, perceber no negócio, na maneira do cliente se desenvolver, de trabalhar, e dar umas orientações básicas para que ele possa fazer um melhor investimento, possa adequar o seu crédito de acordo com a finalidade, com a aplicação. E na medida do possível, eu acho que nós temos que pensar aqui as possibilidades de parcerias para implementar a capacitação propriamente dita. A capacitação no sentido mais estruturado, mais metodologicamente organizado, para que possamos dar uma contribuição no sentido mais amplo, mais profundo. E aí nós entramos numa discussão: que educação financeira nós queremos? Qual o público? É rural, é urbano? Nós temos aí as dificuldades de diversidade de atividade, diversidade de gênero, diversidade de escolaridade. Se nós ficarmos nas faixas mais, vou dizer, de negócios mais fragilizados, nós vamos perceber o seguinte:
o pequeno empreendedor, a pequena empreendedora aprende com os erros e os acertos. Né? Nós não temos uma tradição, pelo menos desse público que nós atendemos, no caso do CEAP, daquelas pessoas que estão estudando para ser empreendedor. Talvez tenha uma fração muito diminuta disso. Então, aprende com erros e acertos. E aí nós entramos numa área que precisamos de pensar que metodologia, que maneira nós vamos trabalhar com essas pessoas para que essa atividade tenha sucesso. Como é que vamos abordar? Dando um livro para estudar, dando um vídeo. Nós vimos, todos nós, de uma educação bancária. Chega o professor dá aula para um grupo de pessoas passivas. Eu creio que essa metodologia precisa ser repensada no caso de uma formação do pequeno empreendedor, da pequena empreendedora. E se tornou muito, vamos dizer assim, em voga, a chamada educação, não sei se eu posso dizer, educação tipo o fast food. Eu chego, eu quero um hambúrguer, aí diz com salada, com manteiga, com ovos, com não sei o que, com não sei o que. Eu digo, eu quero esse, eu quero aquele. Esse produto pré-formatado, não sei se a expressão certa é essa. E eu acho que esse tipo de, vamos dizer, esse tipo de educação, o tipo de ação educativa para o pequeno empreendedor, para a pequena empreendedora, não é o mais adequado. Porque ele aprende muito com a prática. E precisa ser estimulado de forma que ele se sinta desenvolvendo aquilo que já sabe, aquilo que já aprendeu, para ir agregando coisas novas. E eu acho que esse é o grande desafio, encontrar metodologias, encontrar conteúdos, dinâmicas, para atrair essas pessoas. A gente está cansado de trabalhar o dia todo, nós vamos passar 2, 3 horas numa sala de aula tradicional, provavelmente os resultados não são aqueles que esperamos. Bom, eu concordo com vocês plenamente. Você trouxe umas questões muito interessantes, mas eu queria falar de uma primeiro para não esquecer dela, que é fundamental. É assim, como fazer com que os pequenos empreendedores, vamos dizer assim, integrem a necessidade de estar aprendendo sobre crédito, né? Porque é difícil, como você falou, as pessoas têm uma jornada de trabalho dura, né? Geralmente 12, 14 horas por dia, eles são tudo, né? São o Você S.A. E assim, é muito difícil realmente você levar um empreendedor individual para uma sala de aula, para frequentar uma sala de aula, às vezes durante uma semana, né? E por 4 horas por dia ao longo dessa semana. Fica muito complicado. Então, a adesão a cursos que são oferecidos nesses modelos tradicionais realmente é um problema. E nós vemos isso de uma forma que é preciso ter parceria. E aí a gente vai para uma outra questão, que é a questão de quem é a responsabilidade pela educação financeira no país, né? E eu acho que a responsabilidade é de todos nós. Todos os agentes ou os atores, vamos dizer assim, que lidam com a educação são responsáveis, desde a escola, desde a creche, né, até as instituições de ensino superior, todas elas, passando também pelas outras instituições que são responsáveis por operar microcrédito no Brasil. Vou falar especificamente microcrédito porque é o tema da questão, sem falar nas outras modalidades de crédito assim. Então, a responsabilidade seria de todos, né? E todos trabalhando em parceria, de forma articulada, cada um, é claro, né, colaborando de acordo com sua expertise. As instituições financeiras que operam efetivamente o microcrédito, naquilo que elas podem trazer para os microempreendedores individuais, quanto às melhores modalidades de microcrédito, a melhor forma de operar, questões relativas aos processos burocráticos das instituições, que tipo de garantias são possíveis ser utilizadas, as questões relativas aos bônus, né, por boa prática de pagamento, como é no caso do microcrédito orientado na área rural, me parece que existe isso. E assim, o SEBRAE, na sua
exercendo seu papel institucional, né, e sua missão e sua visão, ele tem mais de 60 tipos, né, de suporte especificamente para o microempreendedor individual. E aí a gente volta para aquela figura que é aquele cidadão que fatura até R$60 mil por ano, numa média de R$5 mil por mês, e que pode se formalizar hoje e pagar um tributo fixo por mês na ordem de variando de R$ 37,20 a R$ 42,20, já estando embutidos aí os impostos municipais, estaduais e federais e mais o seu benefício para o INSS com um salário mínimo. Então, assim, o Sebrae tem mais de 60 títulos, né, de possibilidades de conhecimento para o microempreendedor individual, além das possibilidades que nós temos de customizar também as soluções educacionais, que é aquilo que você citou, que é preciso fazer com que as metodologias sejam compatíveis com o público-alvo que nós estamos querendo qualificar em termos de conhecimento. Agora, dentro dessas mais de 60 soluções, que aí passam por oficinas de crédito, palestras, cursos, seminários, workshops, consultoria especializada, instrumentos de avaliação de situação, de diagnóstico. Eu queria destacar que nós temos 7 produtos específicos que nós chamamos de oficinas SEI, né? Então nós temos a SEI Administrar, SEI Empreender, SEI Planejar, SEI Controlar Meu Dinheiro, SEI Comprar, SEI Vender e SEI Unir Forças para Melhorar. Então essas 7 soluções SEI, elas estão voltadas especificamente para o microempreendedor individual, que é esse cidadão empreendedor, né, que o país da gente hoje oferece a possibilidade deles começar formalmente, né, e galgar a cada período, a cada ciclo seu, uma ascensão, né, nesse contexto aí que envolve, vamos dizer assim, o Simples Nacional como um todo. Acho que foi um grande ganho para o país essa questão do microempreendedor individual. Agora, essas oficinas SEI, uma coisa interessante é que elas são completamente gratuitas. O Sebrae não cobra nada para o microempreendedor individual participar dessas 7 soluções. Então, assim, mas mesmo sendo gratuitas, porque nós reconhecemos que é um público que não tem condição ainda de investir nesse negócio, o país nesse primeiro momento precisa investir nele, né, para que depois ele consiga dar retorno à sociedade em termos de tributo e outras contribuições. Assim, são completamente gratuitas. Mas uma grande dificuldade que há ainda é essa de se conseguir agremiar essas pessoas, agenciar essas pessoas para que elas estejam participando desses eventos, né? E aí que volta aquela questão da parceria. Os diversos parceiros da área financeira, da área de crédito, eles são nossos parceiros para angariar essas pessoas e levar essas pessoas para a sala de aula, ou para que montem grupos específicos de acordo com suas necessidades, para que nós possamos customizar determinada solução de acordo com a necessidade daquela região na qual ele está atuando, de acordo com o programa que ele está atuando. E o Sebrae também, na área de microcrédito, ou assim, ligada a microcrédito, além dessas 7 oficinas SEI, que aí eu destacaria a SEI Controlar Meu Dinheiro, que está dentro da oficina da questão financeira de crédito, nós temos a oficina de crédito para empreendedor individual, que não está dentro dessas 7 soluções, é uma outra solução, e nós temos uma palestra específica, que é o microcrédito, uma boa opção de financiamento orientado, que aí essa palestra e essas oficinas de crédito, elas são realizadas em parceria com o Banco Nordeste, com a Caixa Econômica Federal, né, e com os outros parceiros que trabalham nessa linha de incentivo ao microempreendedor individual. Bom, basicamente isso, e dizer assim, que essas opções customizadas e as opções, esse portfólio de mais de 60 produtos, com as 7 oficinas SEI, estão disponíveis
para o público da Bahia inteira, para os 417 municípios. O SEBRAE tem na Bahia 10 unidades regionais, né, que atendem a todos os 417 municípios. E aqui em Salvador, apenas em Salvador, nós temos 7 pontos de atendimento espalhados pela cidade. Né? A Regional Salvador atende especificamente a 34 municípios, né? Salvador, região metropolitana e outros mais, com 7 pontos de atendimento. E peço a vocês sempre, né, que na medida que vocês puderem, divulguem esse universo que está disponível para esse público, que é carente e precisa realmente de apoio do país. Né? Esse universo está todo disponível através do número 0800 570 0800, né, para aqueles microempreendedores que não tenham acesso à internet ou não tenham outra linha de comunicação, a comunicação fácil, e também através do site do SEBRAE, que é o www.sebrae.com.br. Boa tarde. Nós acreditamos também que a responsabilidade é de todos, né, na condução dessa estratégia de educação financeira no nosso país, né, que apresenta ainda índices muito baixos. Né? Nossa população praticamente hoje não se planeja para gastos de longo prazo. Normalmente as pessoas demoram muito para se planejar financeiramente para a sua aposentadoria e ainda assim ainda é muito difícil que elas tomem decisões acerca de escolhas de um tipo de investimento ou de que tipo de crédito, ou empréstimo, ou financiamento eu vou acessar. Né? Então, falta muito ainda de planejamento financeiro. Hoje não é poucos casos que você vê de pessoas que optam pelo crédito rotativo do cartão de crédito, que alcança taxas de 10%, 12% ao ano, por uma falta de planejamento, né? Ao invés de buscar outras fontes de financiamento que poderiam lhe trazer um custo muito menor. Né? Então, optam pelo pagamento da parcela mínima do cartão de crédito. Então, aí, nesse sentido, né, para poder também trazer um pouco a ótica do que é essa educação financeira que a gente está tratando aqui. Né? Então, é esse processo em que os indivíduos e a sociedade expandem essa compreensão, né, a respeito tanto do conceito quanto dos produtos financeiros que podem estar à sua disposição. E aí, com mais informação, mais formação e orientações mais claras, eles tornam-se, né, eles adquirem, assim, mais competências e valores que vão poder torná-los aptos a identificar oportunidades e riscos nos negócios que eles podem estar trazendo e tomarem melhores decisões. Né? Então, não estou falando aqui nada mais do que torná-los aptos a tomarem melhores decisões em sua vida. E aí perpassa por uma série de outras questões, né, que extrapolam a questão do microcrédito, como foi colocado aqui pela representante da Caixa, né, de controle do orçamento pessoal, né, de separação real do caixa da empresa, do caixa familiar, tá? A questão do consumo consciente, que é uma coisa muito crítica na nossa sociedade. Tá? E eu queria inserir também um outro conceito aqui, que está dentro da questão do planejamento financeiro, que é da formação de poupança. Né? A gente hoje, o nosso índice de formação de poupança no nosso país é muito baixo. Né? Muitas das nossas reservas sempre são destinadas à aquisição de algum bem. Tá? Então, a gente precisa avançar um pouco nisso. Então, para o empreendedor, ele tomar uma decisão de acessar um crédito, que seja uma opção. Né? Que ele consiga entender que não, isso para mim é mais vantajoso, é mais barato do que... E não simplesmente por uma necessidade emergente, né, que tem que lançar a mão do dinheiro e acaba se gastando muito mais. E, nesse sentido, a estratégia da Desembahia para avançar nessa parte da educação financeira tem sido através de parcerias. Né? Nossa instituição é uma instituição que tem aqui a sede em Salvador, e para poder atuar nos vários municípios do estado, a gente tem parceria com o SEBRAE. E a própria metodologia do microcrédito, como também já foi colocado aqui, ele traz na sua essência a questão da orientação para o crédito. Né? Então, o agente de crédito, na medida que vai visitar o empreendimento, ele observa, faz o levantamento da capacidade de pagamento daquele cliente e verifica até quanto ele pode se endividar. Né? E faz esse trabalho também de prestar informação. Na metodologia que nós aplicamos, o crédito ele é escalonado. Né? Apesar de a gente emprestar até R$10.000, na primeira o cliente nunca consegue pegar 2.000, ele vai pegar 1.500, vai avançando aos poucos. A gente entende que isso também é importante dentro do processo de educação financeira, porque muitas vezes você chega nesses locais
a necessidade do cliente é grande, ele precisa reformar o negócio dele todo, ele precisa de capital de giro, mas ele não tem capacidade de pagamento para tomar 10 mil. Então, nossa intenção não é colocar ele numa situação mais difícil daquela que ele inicialmente se encontrava, né? Então, a agente de crédito orienta ele que, numa primeira operação, a gente faz capital de giro. Numa segunda, já é possível que a gente faça o investimento na aquisição de equipamento, melhorar a produtividade dele. Depois, já uma melhora no espaço. E, nesse sentido, vai avançando na evolução do crédito, observando também o histórico do cliente para a constituição, né? Se o histórico não for bom, ele não consegue ter acesso às maiores faixas de valores. Então, nesse sentido também, né, é uma prática que ajuda na educação financeira. Mas falando da parceria com o SEBRAE que a gente tem, então, nós realizamos diversas oficinas de crédito em todo o território do Estado. Tá? Também levamos os cursos SEI para os municípios que deles demandam, né? Os agentes de crédito organizam esses empreendedores em grupos e aí passam a demanda para a gente contacta o SEBRAE que presta a capacitação para esses empreendedores. E, além disso, agora firmamos uma capacitação mais pontual, que a gente vai trazer um outro produto do SEBRAE, que é o negócio a negócio, no qual ele se define do seguinte modo, né, de metodologia de aplicação. O agente do SEBRAE vai até o empreendimento, faz um diagnóstico local do empreendimento do cliente, depois ele retorna com um plano de ação, né, já foi até explicado aqui no espaço anterior, para aquele empreendedor executar aquele plano e faz uma terceira visita para poder verificar se foi implementado da forma correta, né, fazer as adaptações necessárias que de repente ele vê, reavaliar e passar novas instruções para o empreendedor. Então, esse é um projeto piloto que a gente está fazendo para o SEBRAE, para medir os resultados e depois para poder expandir para outras áreas. Tá? Falando um pouco agora essa é a nossa ação, de um pouco das responsabilidades de todos os atores. Então, o governo federal ele tem foi definida a Estratégia Nacional de Educação Financeira, né, que vem sendo executada e implementada por diversas instituições, tanto do governo federal quanto do governo estadual. E aí o Ministério da Educação também já tem ações junto a outros públicos, né? O Cossini aqui falou a respeito de quais são os produtos adequados para esse público e tal. Então, vem sendo feito investimentos nas várias faixas populacionais, né? Não apenas diretamente junto ao público, que tem já algumas ferramentas que a gente está utilizando, mas, como foi dito antes, é um desafio grande. Tá? Então, já foi feito um trabalho junto aos jovens, na parte de educação, né? Inserindo na grade curricular. Agora estão desenvolvendo um módulo para educação básica, para também constar, e a gente ter futuras gerações que já venham com essas questões mais trabalhadas, né? E mais focal outras ações voltadas para a educação de adultos que têm produtos em desenvolvimento. Qual o formato, qual a metodologia, né, ideal? A gente vem tentando em várias frentes, né? Então, aqueles que têm condição de acessar cada uma dessas ferramentas, o SEBRAE tem educação à distância, EAD, né? Não se aplica a todo mundo, mas como disponibilizar uma ferramenta que possa trazer maior massificação dessa educação financeira e a gente consiga atingir resultados mais rápidos, né? Então, por mais que a gente pense assim, não, mas o empreendedor ele não consegue acessar esse produto porque ele não tem as ferramentas necessárias. Mas tem uma faixa que consegue acessar e estão sendo desenvolvidas ferramentas para também essas pessoas poderem acessar, sem necessariamente a gente ter que ir a campo e trabalhar cada uma delas, né? Então, tem várias frentes sendo desenvolvidas. A FEBRABAN, nesse conceito, disponibilizou um software, que ele é gratuito, que é o Jimbo. Ele é de orçamento pessoal, ele pode ser baixado para instalação no computador, como também ele vem em formato de aplicativo, que pode ser baixado no celular. O Banco Central tem uma calculadora financeira que foi disponibilizada para que o empreendedor também possa ter condição de ir ali fazer a comparação dos tipos de empréstimos que ele, né, em relação a cartão de crédito, em relação a uma operação financeira de uma instituição. Então, existem alguns elementos que estão sendo criados, sim, para a gente avançar frente a esse desafio grande que a gente tem. Eu queria complementar só mais uma coisa, pegando o gancho no que você falou, de relembrar uma abordagem que nós fizemos numa outra reunião nossa aqui, que é no que diz respeito
a educação de jovens, né, nas escolas. E eu estou retomando aqui o tema, que seria a educação popular financeira como medida para impulsionar o microcrédito, né? Capacitação dos microempreendedores. Então, na perspectiva da educação popular financeira, eu queria destacar o seguinte, que as secretarias municipais de educação, tanto as secretarias municipais de educação quanto a Secretaria Estadual de Educação podem contar com o SEBRAE no que diz respeito a levar para as escolas, né, os módulos de educação financeira que nós desenvolvemos para os jovens em idade escolar. Né? E aí, que produtos são eles? Nós temos um produto que chama GEP, né, que ele comporta os jovens do ensino fundamental, né, desde o primeiro ano ao 9º ano do ensino fundamental, e temos um outro, são jovens empreendedores, que ele abrange os alunos do ensino médio. Né? Então, assim, na perspectiva da educação popular, eu vejo que as escolas públicas têm um papel muito importante na formação do cidadão no que diz respeito a essa questão de ordem financeira. Né? E aí eu volto a destacar que o SEBRAE está disponível para qualquer escola estadual ou municipal que queira implementar esses programas em suas escolas, dentro da grade curricular dos seus projetos pedagógicos ou fora da grade curricular, né, mas dentro do projeto pedagógico, como uma atividade extra-classe no que diz respeito a não fazer parte da grade obrigatória que a escola adota. Está disponível para o ensino fundamental, para o ensino médio, e as instituições de ensino superior contam com o Jovem Empreendedor Universitário, que é um outro programa também voltado para estudantes. Tá? Bom, eu concordo com tudo que já foi dito aqui, né? Principalmente assim, a responsabilidade é de todos nós, entidades e também pessoas, né? Como educar o filho desde pequenininho, e é isso mesmo, é o colega de trabalho. Eu acho que o brasileiro precisa realmente ter essa visão mais do formar poupança, de se organizar financeiramente. E o Crédito Amigo, assim, percebendo que com todo esse esforço que a gente tem com a visita do assessor de crédito, né, acompanhando, orientando, mas ainda assim a gente percebeu que estava sendo feito de forma sutil. E o cliente não estava percebendo que aquilo era uma orientação. Né? Que no momento que você ia ali, que você orientava, não, você utiliza seu crédito para comprar mercadoria, não invista numa reforma, porque isso não vai te dar um retorno. E aí o que foi que a gente percebeu? Falou, não, vamos partir para uma coisa mais concreta. E aí a gente começou, desde 2005, a gente começou a fazer os cursos pelo Aprender a Empreender, que é de autoria do SEBRAE, e em parceria com o INEC, a gente começou a capacitar, formar turmas com esses clientes. A gente chama clientes da gente e faz toda essa formação. Além disso, a gente também procurou outras formas, porque muita gente não pode ir para um curso à noite, tem todo aquele problema realmente, passa o dia trabalhando e nem todo mundo se disponibilizava. Aí, o que foi feito? A gente criou a orientação empresarial e ambiental, através de cartilhas. Temos 10 cartilhas e esse ano vai ter... Cada ano a gente lança 1 ou 2 cartilhas, né, com vários temas. É o planejamento, cuidados com o meio ambiente, sobre o crédito consciente. A gente tem uma série de cartilhas e que elas podem ser utilizadas em diversos momentos. Seja ali na porta do cliente, conversando com ele, com um grupo, ou seja num evento mesmo. Inclusive a gente faz a gravação, a gente faz a dublagem, porque a gente sabe que muitos clientes da gente não leem. Né? E a gente faz isso aí, passa no evento, a gente faz essa leitura com os clientes também, justamente para tentar adaptar ao horário disponível, ao tamanho do público. Inclusive essas cartilhas são feitas em um formato, não chega a ser o tamanho do gibi, mas parece muito com o gibi, com o amigão, conversando, né, com o grupo solidário. Então, assim, é uma coisa bem didática. E foi a forma que a gente encontrou de conseguir chegar com a capacitação, mas de uma forma mais próxima do cliente mesmo, né? E é isso.